Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 58 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de outubro de 2018. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Hoje é mais um dia em que todos os caminhos vão dar ao quarto piso do Palácio de Vidro, sede do Ministério do Comércio, local que vai acolher mais uma edição das Quartas na Ordem. O tema é Normas Anti-Abuso do Direito Fiscal Angolano, a adesão de Angola ao projeto Base Erosion and Profit Shifting. Ainda para acompanhar durante a edição de hoje do Contas na Hora, a entrevista a dois técnicos da Administração Geral Tributária que vêm da Direção de Cadastro e Arrecadação, o Denis Peterson e a Elsa Quintas, que vão falar sobre a ferramenta que vai simplificar o número de documentos relacionados com a liquidação e pagamento de impostos. Saiba mais sobre o documento único acompanhando a presente edição do Contas na Hora. Tal como prometido, vamos continuar a trazer os ecos da primeira Conferência Internacional de Contabilidade e Auditoria realizada em Moçambique. Hoje vamos ouvir a experiência da formação em Moçambique com a doutora Lucília Marques. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Chipalepa, na voz de André Mingas. Boa escuta. Chipalepa, Chipalepa, tekeli mwenda kusangele, tekeli mwenda kusangele, vou gilar, vou gilar, vou gilar. Chipalepa, Chipalepa, tekeli mwenda kusangele, tekeli mwenda kusangele, vou gilar, vou gilar, vou gilar. Eye wawa bele mukizo akwenyoko, kala mutu kyoso kya shinganeka. Eye wawa bele mukizo akwenyoko. Oh, 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 hey, oh, oh, Chipalepa, hey, Chipalepa, oh. Wawabele mukizu akwenyoko
Sala mutu kyo sokya shikaneka Eye wawa bene mbukizu wa kwenye Hey hey Oh shipalepa Shipalepa Teke liwenda kusangele Teke liwenda kusangele Congela, 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 yeah, yeah. Ouvíamos Chipalepa na voz de André Mingas. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. E renovados votos de muito bom dia a todos os estimados ouvintes. A Administração Geral Tributária está apostada na modernização do sistema e na desburocratização dos processos e procedimentos com vista a conferir maior celeridade e eficiência dos serviços, bem como a melhoria do atendimento ao contribuinte. Para reduzir o número de formulários, foi criado, no âmbito do projeto SIGT, o documento de cobrança, formulário único que substituirá o DLI, documento de liquidação de impostos, e o DAR, documento de arrecadação de receita. O documento DC, documento de cobrança, é um formulário digital que, além de apresentar um formato diferente, integra elementos de segurança e campos mais completos de informações, por exemplo, a origem do facto tributário, bem como a província e o município onde é gerada a receita. O novo documento é gerado no momento da liquidação de impostos, em qualquer repartição fiscal ou a partir do portal do contribuinte, e vai servir de comprovativo do pagamento dos tributos. Simplificação da liquidação e do pagamento de tributos numa primeira fase serão apenas disponibilizados nas repartições fiscais que utilizam o SIGT, Sistema Integrado de Gestão Tributária, pelo que durante um período transitório o DC, documento de cobrança, o DLI, documento de liquidação de impostos, e o DAR, documento de arrecadação de receitas, irão coexistir e serão considerados válidos. Para explicar-nos este tema, são nossos convidados os técnicos da Administração Geral Tributária, Denise Peterson e Elsa Quintas, que vêm da Direção de Cadastro de Arrecadação, para explicar o que muda com o surgimento do documento de cobrança, que vai ser o famoso DC. Bom dia, Elsa Quintas, e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes da LAC. Bom dia, Contas na Hora. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a vossa presença aqui. Desde já, o nosso muito obrigada ao Conselho de Administração da Administração Geral Tributária, que está sempre pronto em nos ceder os técnicos para tirar as dúvidas aos contabilistas sempre que surgem essas novidades no que toca à AGT. Bom dia também é para o Denise Peterson, que também vem da mesma área. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, e bom dia, ouvintes da Rádio LAC. Há muito tempo que nós queríamos ter aqui o Denise Peterson no Contas na Hora. Andou às voltas, né? Que esta semana ele está aqui e foi uma surpresa boa. Finalmente conseguimos, seja muito bem-vindo e vamos então tentar perceber essas novidades que a AGT tem e que nós fazemos questão que passe sempre por aqui. Nós tomamos conhecimento via WhatsApp e nós não gostávamos que fosse sempre via WhatsApp. Sempre que há uma novidade, por favor, batam as portas do Contas na Hora, que são sempre bem-vindos. A primeira questão vai para a Elsa Quintas. O que é o documento de cobrança e o que muda com a sua introdução nos processos de liquidação e pagamento de impostos em Angola?
Nós vamos falar do Decreto Presidencial número 223/18, que aprova o regulamento do Sistema de Arrecadação de Receitas Públicas. Este decreto foi publicado no dia 26 de setembro de 2018. Em bom rigor, o diploma recém-aprovado deve entrar em vigor no dia 26 de dezembro do ano corrente. O DC é o documento de cobrança que serve para a liquidação e pagamento de receitas públicas, sendo que o mesmo é disponibilizado ao contribuinte no ato da liquidação do imposto, taxa, contribuição especial ou outras receitas públicas em vigor em Angola, conforme estabelece o artigo 10º. A segunda pergunta vai para o Denis Patterson. Fala-se na eliminação do DAR, que é o documento de arrecadação de receitas, e o DLI, que é o documento de liquidação de imposto. Mas quando entra em vigor e até quando e por que vão coexistir o DAR, DLI e o DC, no caso do documento de cobrança? Bom dia, Cristina, mais uma vez. Com a aposta forte na tecnologia que a AGT tem vindo a implementar já há algum tempo, o que se pretende é que exista um único documento que trará toda a informação da arrecadação nacional, tanto para impostos quanto para taxas aduaneiras. Nós temos 90% dos serviços tributários a nível nacional com a plataforma SIGT, que é o Sistema Integrado de Gestão Tributária. Existem ainda alguns postos que detêm o sistema antigo e é necessário que os contribuintes consigam fazer pagamentos por este sistema também e que sejam válidos. Por esse motivo, devem coexistir durante um período até que o SIGT substitua totalmente os sistemas antigos, que são os sistemas de gestão tributária que existem ainda em poucos serviços da AGT. No entanto, é necessário também garantir que o lado aduaneiro tenha esta tecnologia, esta vantagem. O lado aduaneiro traz o sistema Azicuda, que é o sistema que tem sido implementado por vários países africanos e que é recomendado pelas organizações das Nações Unidas, e que o Azicuda ainda não conversa com o SIGT. Como a AGT pretende, esta interação está prevista ainda para 2019, provavelmente no segundo semestre de 2019. O sistema aduaneiro continua a usar o tal formato internacional, que é de caráter obrigatório, mas vão criar aqui um mecanismo de ligação para passar a ser convertido ao SIGT? Exatamente. Sim. Uma outra pergunta que acho que todos os contabilistas querem ouvir a resposta. Aquela complicação que há no portal do contribuinte, aquele grupo de números, mais do que 10 algarismos, quando se processa o DLI, que depois vamos à banca para liquidar o DLI, deixa de existir este trabalho todo, fruto do surgimento do documento de cobrança? Sim, de princípio deixa de existir esse trabalho todo. Nós vamos ter um único documento, que é o documento de cobranças, em que nesse documento vai ser o DAR e onde vamos fazer também a liquidação. Então já não vamos ter tanto trabalho como tínhamos antes, que primeiro tem que ter a DLI e depois tem que ter o DAR. É um único documento. Neste documento vamos ter a referência única de pagamento de Estado, que é a RUP, e nem precisa se imprimir o documento se não quiser. É só ter a referência e vai a um banco, vai a um multicaixa, paga por internet bank e temos o problema resolvido. Pronto, então, se calhar já me está a responder aqui uma pergunta. Como preencher ou ter acesso ao referido documento e o que garante a segurança de que não haverá falsificações? Vamos começar pela segurança, depois vamos então para o preenchimento. Sim, este documento traz diversas vantagens que nós achamos que para o contribuinte é algo que ele muito esperava. Por exemplo, nós temos código de barra e o código de barra reflete a um número que é único. O documento pode ser validado no site da AGT. Se entrarmos hoje mesmo, com um DLI ou um DAR que foi gerado no SIGT, ou seja, numa repartição fiscal, o site da AGT consegue informar se aquele DLI é válido. Ele informa o NIF, informa o valor, informa inclusive o código do imposto, tanto para o DLI quanto para o DAR. Logo, as empresas, principalmente aquelas empresas que terceirizam algum serviço, exatamente, poderão, a partir do site da AGT, validar se o documento de cobrança ou o DAR, neste caso, é válido. Ou seja, traz código de barras, traz uma referência que é a RUP, como a colega Elsa já explicou, que é único por documento, e traz também o código QR, que pode ser usado também por smartphones ou tablets. Sim.
Então, este documento tem maior segurança a partir de agora. Sim, Tem maior segurança a partir de agora. E como é que nós vamos preencher? Sabemos que, por exemplo, as empresas têm impostos próprios e impostos de terceiros, nomeadamente os retiros dos seus funcionários, que são os IRTs, conta própria e conta de outrem, o imposto de selo, também é o imposto próprio, o imposto de consumo idem, mas quando falarmos de retenção na fonte, ao reterem a fatura de um terceiro, ele vai poder ter os impostos próprios e retidos neste mesmo documento de cobrança? O documento de cobrança visa trazer aqui maior integração entre a informação do próprio sistema, mas não só, também com a informação que o próprio contribuinte digita ou entrega à AGT. A plataforma que existe hoje nas repartições fiscais é exatamente a mesma plataforma que existe no portal do contribuinte. Vamos dar um exemplo. Se o contribuinte for a uma repartição fiscal, quem vai preencher é o técnico da repartição fiscal, conforme a informação dada pelo contribuinte. No portal do contribuinte, esse trabalho fica com a responsabilidade do contribuinte. A mesma informação que o contribuinte passaria numa repartição fiscal, ele irá preencher no portal do contribuinte. Os campos são exatamente os mesmos. Exatamente para trazer aqui uma unificação de todo o processo. Tem a escolha do tipo de imposto que vai fazer. Por exemplo, se for o imposto predial urbano, deverá informar o NIF do proprietário. Do senhorio, no caso. Exatamente. E o NIF do próprio arrendatário. Não só, poderá informar também o prazo do pagamento, o mês que está a fazer o pagamento. E este campo é diferente se for para um imposto de retenção na fonte. Então, as empresas podem ter aqui 3 situações diferentes. Um documento de cobrança para os impostos próprios, um documento de cobrança para as retenções e um documento de cobrança para os IPUs, por exemplo, para as rendas. Exatamente. O documento, no seu formato, ele é único. A informação que vai dispor no DC é que é de acordo com aquilo que o contribuinte preencher. Por exemplo, atualmente o portal do contribuinte tem um problema que as empresas têm fornecedores correntes. Os fornecedores desde sempre. E sempre que se faz uma retenção, por exemplo, estamos aqui os 3, eu todos os meses pago a fatura da empresa que a Elsa trabalha. A Elsa, todos os meses, sempre que pagamos, somos devedores da retenção, temos que liquidar essa retenção. É que todos os meses nós temos que ir lá digitalizar o nome de um fornecedor. Há algum mecanismo, alguma forma, agora com o DC, documento de cobrança, estes fornecedores correntes ficarem já predefinidos e não estamos sempre a começar do zero? Esta é uma questão muito colocada por contribuintes e eu acho que preocupa a todos. A todos. Porque o que se pretende aqui é reduzir um pouco a carga de trabalho que vem se arrastando. O SIG tem um módulo que vai fazer exatamente isto que a doutora Cristina acabou de dizer. O contribuinte poderá cadastrar os seus fornecedores na plataforma e sempre que aqueles fornecedor específico prestar algum serviço, será apenas selecionado com um clique aquele fornecedor e depois tem de se informar então o valor que aquela prestação de serviço gerou. O sistema integrado de gestão tributária, ele é muito completo na sua concepção. No entanto, e até para ter aqui uma questão de não atropelar etapas, está a ser implementado por módulos. Existirão módulos específicos para pagamentos de retenção na fonte, módulos específicos para imposto industrial, módulos específicos para a entrega das declarações online. Alguns destes módulos já estão disponíveis e outros vão sendo integrados à medida que se avançar com a plataforma. Pois, porque essa pergunta vai para a Elsa. Poderia, por favor, explicar o que é o SIGT e que outras novidades, para além do documento de cobrança, pode trazer o Sistema Integrado de Gestão Tributária? É um sistema online que nós podemos, por exemplo, fazer o pagamento numa outra província e, por exemplo, se fizermos em Benguela, aqui em Luanda, nós automaticamente podemos ver o pagamento do contribuinte. É um sistema que é mais confortável para os contribuintes porque automaticamente nós já vamos ter a visibilidade da receita, conseguimos ter os tratos dos contribuintes, conseguimos ver quais são os contribuintes que pagaram, os que não pagaram. Uma das coisas muito comuns nessa história de pagamento de imposto, dar, informar e não informar, é que muitas das vezes as empresas são notificadas porque deixaram de pagar
pagar um determinado imposto, mas depois a empresa tem este imposto pago e tem o DAR no seu arquivo. Tem que fazer uma fotocópia para ir mostrar a repartição fiscal, porque a repartição fiscal nunca teve acesso. Este programa, esse sistema SIGT, com esse sistema nós já não temos esses problemas. Podemos ver o contribuinte paga e vai em qualquer repartição fiscal que for e ele vai encontrar o pagamento dele porque o sistema está online. Temos muitas vantagens em relação ao sistema antigo. Agora, para si, Denise Peterson, tem outras novidades com relação ao SIGT? Para além de permitir essa visualidade, eu estou no Conde Cubango, vou liquidar o imposto de um escritório qualquer. Se o contribuinte estiver aqui em Luanda e quiser ter certeza de que aquele imposto de facto foi pago, para além de ter o DAR com ele, basta que solicite um extrato ou entre para o portal do contribuinte, encontra este imposto muito bem identificado? Sim, e uma das grandes vantagens é exatamente a obtenção ou a concentração da informação. Isto ajuda não só o contribuinte, como também o próprio Estado. Vamos dar um exemplo. A área de fiscalização da AGT bebe muito desta informação, tanto local quanto central. O Conselho de Administração da AGT consegue ter na mesma hora os números da arrecadação do país. Quer dizer, nos sistemas legados precisaria aí de pelo menos 2 ou 24 horas para ter todo o sistema de arrecadação atualizado com os números que foram arrecadados no dia anterior. Hoje essa informação é na hora, então consegue-se ajudar aqui melhor no momento de decisão do próprio Conselho de Administração. Mas uma das grandes vantagens do SIGT e agora com a implementação do DC é que ele traz a informação do facto gerador tributário. Ou seja, o contribuinte pode pagar o imposto aqui em Luanda e informar a AGT que o facto gerador dele pagar aquele tributo é de uma atividade que está a ser desenvolvida por uma filial que esteja, por exemplo, no Conde Cubango. A nível de validação da informação ou mesmo do apuramento da receita, consegue-se ter já uma ideia de que municípios geram determinado tipo de receita. Isto também ajuda o Conselho de Administração da AGT, não só o próprio Estado, na decisão de que investimentos fazer em um ou outro município. Fala-se na possibilidade de gerar o documento de cobrança por via do portal do contribuinte. Esta solução já é possível? Já é possível essa solução. Quando é que entra em vigor do facto de princípio está para este mês. Este mês de outubro. Sim. Quando entrar em vigor no mês de outubro, automaticamente o portal do contribuinte, repartições fiscais começam a funcionar. Temos o DC a funcionar. Mas disse há bocadinho que vão existir os três numa primeira fase, DELI, DAR e DC, porque ainda existem repartições que ainda não utilizam o SIGT, para além da área aduaneira, há mais repartições que ainda não têm acesso ao SIGT. Há PAFs, há postos fiscais que ainda não temos o SIGT, mas também isso também está para breve. Provavelmente até o final deste ano nós temos o SIGT em todos os PAFs e todas as repartições fiscais. Mas alguma dificuldade que tiveram na implementação ou foi mesmo de propósito de fazer faseadamente com algum grupo e depois é que faziam com o outro? Sim, de princípio foi de propósito fazer faseadamente, mas há postos que temos algum problema de comunicação e não é possível instalar o SIGT. Tivemos algumas dificuldades, mas provavelmente até o final deste ano nós temos o SIGT em todo o espaço angolano. Denise Peterson vai responder aqui uma pergunta que todos os contabilistas querem mesmo ouvir a resposta. Atualmente, os escritórios de contabilidade e auditoria também têm a responsabilidade de liquidar os impostos dos seus clientes. Um escritório com 4 clientes e cada cliente tem que pagar todos os meses 4 impostos, vai dar qualquer coisa como 16 impostos mensais e tem que processar, atualmente é assim que acontece, processam 16 deles, depois quando forem à banca
tenha que processar 16 vezes esses DLIs, porque o pagamento é por DLI. Com o documento de cobrança a entrar em vigor agora em outubro, também para o portal do contribuinte e as repartições que já têm o sistema integrado de gestão tributária, este trabalho todo deixa mesmo de existir, é garantido. Tem que deixar essa garantia aqui para os ouvintes do Contas na Hora. Esse tema foi um tema bastante levantado pelos contribuintes, que nós ouvimos com muita atenção. Foi uma preocupação tida praticamente por todos os intervenientes que estiveram neste sistema que substitui o portal do contribuinte antigo. Existe um módulo que vai resolver toda esta questão. O contribuinte poderá, com apenas 2 ou 3 cliques, poder gerar 4 ou 3 pagamentos em apenas um formulário. Inicialmente, o formulário do documento de cobrança vai ser único, mas está prevista também um módulo que vai garantir aqui mais inserção de informação de outros impostos para que sejam gerados no mesmo DC. Caro ouvintes, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a edição número 58 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio 2 técnicos da Administração Geral Tributária, da AGT, Denise Peterson e Elsa Quintas. Estão aqui para tirar todas as dúvidas aos ouvintes do Contas na Hora sobre o novo documento de cobrança, o DLI. Eu gostava tanto do DLI, vou ter saudades. O DLI, o DARA vão deixar de existir e provavelmente até o final deste ano já não teremos nem DAR nem DLI, passamos a ter o documento de cobrança. Por isso esses técnicos da Administração Geral Tributária estão aqui em estúdios para tentarmos perceber o que é isso de documento de cobrança, o famoso DC. É o momento de intervalo, até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a edição número 58 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Estamos a acompanhar aqui a conversa em estúdio com Denise Peterson e Elsa Quintas, técnicos da Administração Geral Tributária. Estão aqui com muitas novidades, afinal vamos deixar de ter o DLI e o DAR. Numa primeira fase vão coabitar os 3 juntos, DLI, DAR e DC. Mas depois só ficamos com o DC. E estávamos precisamente aqui a falar sobre o trabalho que hoje têm os contribuintes que utilizam o portal do contribuinte, processarem vários DLIs, vários dados quando vão à banca, este documento de cobrança. Então, Elsa, qual é a grande vantagem deste documento de cobrança? Comparativamente aos seus predecessores, com o DLI, com o DAR, qual é a grande vantagem deste DC? Primeiro, dizer que neste documento de cobrança nós vamos ter o nome, morada, UNIF e substituto tributário, a RUP, que já falamos. Vamos ter a RF, PAF ou delegação aduaneira, posto aduaneiro. Vamos ter a descrição do imposto em liquidação, valor total do tributo, tipo de cobrança, período de cobrança e de tributação, dados da liquidação, valor tributável, taxa de imposto, multas, juros e demais custas. Vamos ter a importância a pagar, a data de emissão do documento, data do limite do documento. Provavelmente podemos ir definindo mais campos. Então, nesse caso, isso vai permitir aos contribuintes, onde quer que estejam, fazer os seus pagamentos. Com esses campos todos, ele vai poder fazer o pagamento em qualquer lugar, mesmo que estiver distante da sua repartição fiscal, ele pode fazer o pagamento. Vai permitir ao contribuinte também ir ao site, por acaso o Dini já tinha falado sobre isso, e verificar o seu documento de cobrança, se está pago, se não está pago, como é que está, em que estado é que está. E ele vai também poder pagar onde ele tiver, se não tiver, por exemplo, um banco, ele pode ir ao multicaixa. Se ele não tiver um multicaixa, ele pode ir
ao banco, pode pagar por internet bank, pode pagar por transferência. E cheque visado? Vai ser permitido? Pagar com cheque visado? Vai ser permitido, sim. Este documento de cobrança, vamos ter algum problema? É que até agora andamos a ter um DLI e um DAR sempre que há necessidade de se liquidar um imposto. Há sempre um DLI e um DAR. Quando entrar em vigor o DC e alguém esquecer-se de não tinha imprimido um DAR qualquer, entra para o sistema, consegue imprimir, vai encontrar sempre os documentos anteriores antes da entrada em vigor do DC? A vantagem é a RUP, porque o contribuinte nem sempre vai ter necessidade de imprimir o documento. Ele vai para o site da GT e simplesmente tira a referência e leva a referência. Não precisa imprimir o documento e vai em qualquer sítio e faz o pagamento. Então, se tiver a referência e perdeu, por exemplo, o documento ou aconteceu alguma coisa, ele com a referência vai ao site e consegue novamente visualizar o documento de cobrança e imprimir se quiser. Agora uma pergunta para o Denis. Não sei se vai conseguir responder, mas eu tenho mesmo que fazer essa pergunta. Vai entrar em vigor o IVA? Esse DC já foi pensado no momento IVA? Sim, todas as implementações a nível tecnológico da AGT estão a caminhar para garantir uma boa implementação do IVA. Sabemos que para o IVA funcionar de forma correta existem vários pressupostos, e que este DC também é uma das vantagens que vai conseguir congregar mais informação do que no anterior DLI. Existem duas vantagens ainda que a colega Elsa escreveu, mas que era interessante também dizer. Hoje nós temos vários contribuintes que reclamam do custo do DLI, porque quem produz o DLI é a imprensa nacional e há um custo na compra. Sim. Com o DC reduz-se esse custo, porque não é necessária a compra de um DLI, porque deixa de existir. O DC é uma folha A4 que no fim do dia o custo é repassado para a AGT. Se olharmos assim, linha a linha. O contribuinte passa a ter custo conta inteiro e com o papel no seu escritório quando imprimir para o seu arquivo. O contribuinte nem precisa imprimir. Pode manter um arquivo eletrónico, pode apenas com a referência ir a um multicaixa ou um banco para fazer o pagamento. O documento de cobrança traz uma data de limite do pagamento. Nós hoje vemos, particularmente no fim do mês, muitas enchentes nas repartições fiscais. Então, com a data de limite do pagamento impresso no próprio documento de cobrança, o contribuinte consegue fazer uma programação mais assertiva da data para fazer o pagamento. Vai ter uma data diferente da que já existe. Normalmente, o imposto de janeiro tem que ser pago até 28 de fevereiro. Mantém-se assim ou vai-se alterar alguma coisa? Vai-se manter, a princípio, como está, mas futuramente haverá impostos com data de limite para pagamento diferentes de... Vamos ter datas variáveis. Sim. Essa é uma boa nova, sim senhora. Disse muito bem que os contribuintes, os contabilistas, os ouvintes lá que lidam diariamente com o DLI vão deixar de comprar na imprensa porque o DC já não vai ser necessário usar o DLI, estando a utilizar o DC. Já conversaram com a imprensa nacional? É que é assim, a imprensa nacional vende DLIs. Os DLIs devem ter muitos nas existências em estoque. Nós próprios... É garantido que eles não vão deitar fora nada? Não, nós próprios, a AGT, estamos a fazer uma gestão do estoque que existe a nível dos DLIs. Por exemplo, nós tínhamos DLIs em todas as repartições fiscais e postos. Como a implementação do SIGT foi faseada, o que nós fizemos foi remeter todo aquele grande estoque para os lugares onde ainda não existia SIGT. Nós referimos anteriormente que existem províncias que ainda não têm esse sistema e elas sim precisam de um estoque maior de DLIs. Essa pergunta é meio de propósito. Se a imprensa andou a produzir em grandes quantidades e não foram avisados com antecedência para cortar a produção, vocês foram lá adquirir tanto papel na rua e eu não gostava de sair da rua e encontrar muito DLIs espalhados por tudo que é canto porque deixou de ser usado. Pelos vistos estão a fazer aqui uma boa gestão, ainda bem, e é para garantir que não haja desperdício, né, em termos de existência. Eu vou partir agora para os conselhos. Que conselhos, recomendações, Elsa,
quer deixar para os contribuintes visando facilitar a sua adaptação ao documento de cobrança? Vocês ainda vão receber muitos telefonemas, muitas reclamações, vão preencher erradamente, vão dizer que conforme acontece com o portal do contribuinte. Vocês sabem que no portal do contribuinte há meses em que o mês aparece em inglês e há meses em que o mês aparece em português? Acontece isso com o DC. Vamos ter essas situações estranhas ou não? Não, acredito que não. Acredito que vai estar tudo acautelado. Por exemplo, os contribuintes podem estar a se perguntar se houver algum erro no DC, o que é que devem fazer? É solicitar a correção ou o cancelamento, por exemplo, à Administração Geral Tributária. Devem fazer uma solicitação, dando a descrição do que é que pretendem mudar ou corrigir e dirigirem-se à Administração Geral Tributária. Faz a correção sem prejudicar alguma coisa que o contribuinte já tenha feito, por exemplo. Esta situação é muito comum. Os contribuintes preencherem erradamente, depois solicitarem a correção. Já chegou aqui ao Contas na Hora reclamações vindas de Benguela que quem comete o erro é o funcionário da repartição. O funcionário da empresa vai à repartição para pagar o imposto de selo e o IRT. E o funcionário da repartição troca o valor do selo, põe para o IRT, o valor do IRT põe para o selo, marca para o selo. E depois exige que a empresa é que tem que fazer um documento que é para corrigir. Quando são vocês a cometerem erros, não deviam arranjar assim uma forma mais fácil de solucionar? Que conselhos, recomendações que quer deixar para os contribuintes? As recomendações para os contribuintes são que usem os serviços que a AGT disponibiliza para os próprios contribuintes. O documento de cobrança traz um campo de instruções para o pagamento. Isso é para facilitar o pagamento dos impostos, particularmente naqueles momentos de enchentes nas repartições. Não é necessário o contribuinte enfrentar as filas das repartições, pode fazer o pagamento pelo multicaixa, pode fazer o pagamento pelo internet banking ou ainda no balcão de um banco que disponha dos serviços da AGT através da referência única de pagamento ao Estado. Os contribuintes podem enviar e-mails para a AGT através do portal contribuinte@minfin.gov.ao. Nós recomendamos sempre que os contribuintes adiram ao portal do contribuinte para poder fazer a gestão dos próprios pagamentos e liquidações sem que tenham de ir a uma repartição fiscal. Porque no fim do dia é mais confortável para o contribuinte poder fazer tudo através do seu escritório, casa ou ainda na praia do que ter de dirigir-se a uma repartição fiscal num fim do mês e enfrentar fila. Eu conheço muita gente que usa o portal do contribuinte desde sempre, desde a primeira versão, e sentem-se muito confortável. O desconforto foi precisamente agora com a mudança, que agora têm que fazer vários documentos. Muito bem, muito obrigada. Os nossos convidados foram os técnicos da Administração Geral Tributária, Elsa Quintas, Denise Peterson, que vieram Contas na Hora para falar tudo sobre o documento de cobrança que deve entrar em vigor ainda ao longo do mês de outubro. É um documento que vai substituir o DLI e o DAR. Numa primeira fase vão coexistir os três, mas depois, a curto prazo, passa a ser apenas o documento de cobrança que vai facilitar a vida de todos os contribuintes. Um único documento para liquidação de impostos. A Elsa Quintas, muito obrigada. Muito obrigada por essa passagem aqui. Esperamos contar consigo nas próximas edições. O Denise Peterson, muito obrigada. Finalmente, já conhece a casa e vai voltar. Tem que prometer que sim. Muito obrigado. Voltarei sempre que possível. Muito bem. Muito obrigada. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Por hora, é tempo de irmos, tal como prometemos na última edição, para Moçambique, onde decorreu recentemente a primeira Conferência Internacional de Contabilidade e Auditoria, uma organização da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Fizeram-se presentes delegados de 9 países, entre os quais se destacam Angola, Portugal, África do Sul, Botsuana, Cabo Verde, Zimbábue, Zâmbia e outros. A OCPCA esteve representada e o Contas na Hora também. Nas próximas edições vamos trazer sempre uma entrevista ou reportagem feita durante a conferência. Hoje trazemos-lhe a entrevista à consultora da área de formação da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, a doutora Lucília Marques. Doutora Lucília Marques, muito bom dia. Bom dia.
Eu vou entrar especificamente na sua zona de conforto em Moçambique. Nós gostávamos de saber quais são as iniciativas já desenvolvidas a nível da formação de contabilistas aqui em Moçambique. Bom dia, pois as iniciativas de formação iniciaram-se em 2014, portanto neste momento estamos a preparar a 5ª edição de formação contínua a nível nacional. Quer dizer que é uma formação que dura uma semana e que em simultâneo ela se processa em todas as capitais de distrito. Portanto, neste momento estamos a preparar a 5ª edição, que se vai realizar entre 15 de outubro a 27 de outubro. São 2 semanas, mas a formação em si é só uma semana. Uma semana é nas províncias e outra semana é nas províncias e na cidade de Maputo. Esta iniciativa da OCAM tem como objetivo a atualização dos contabilistas. Ela foca-se essencialmente em matérias como contabilidade financeira, fiscalidade e ética, para além de outros assuntos que são abordados, nomeadamente gestão financeira, plano de negócios e entre outras, que nós consideramos que o contabilista, para além da contabilidade e da fiscalidade, também deve estar preparado para poder aconselhar os seus clientes e para também aumentar o nível da gestão dos próprios clientes. Com este seu comentário é para reforçar aquilo que andamos a ouvir ao longo desta primeira conferência internacional, que o contabilista hoje não é só o débito e o crédito? Não é. É muito mais contabilista hoje. Já o guarda-livros não é o manga de alpaca, como se dizia em Portugal nos anos 50. É realmente já um profissional competente, com um espírito científico. Para além da técnica, tem que ter o conhecimento, o raciocínio, tem que se saber adaptar às circunstâncias, tem que acompanhar a evolução, quer tecnológica, quer inclusivamente do seu meio envolvente em que está inserido, e, portanto, o contabilista tem, para além de elaborar as demonstrações financeiras, tem a obrigação de informar os seus clientes e até, quiçá, educar os seus clientes. Porque se um cliente não sente necessidade do contabilista, considera que o contabilista é um mal menor, é uma obrigação que tem só fiscal, e que o contabilista, a única coisa que tem que fazer é terminar os impostos para ele entregar ao Estado. Ora, o papel do contabilista não é este, é muito mais. Portanto, ele tem efetivamente que elaborar as demonstrações financeiras, tem que cumprir e ajudar os seus clientes a cumprir as obrigações declarativas e de pagamento, no que diz respeito à parte fiscal, mas para além disso tem de lhe dar a conhecer o seu negócio, saber dar informações para o empresário, tomar decisões de gestão. E, portanto, o papel hoje do contabilista é realmente multifacetado e muito importante, e mais esta importância temos nós de fazer com que o cliente e o contribuinte e as empresas, portanto o conjunto de clientes do contabilista, que sinta essa importância e essa necessidade. A profissão é cada vez mais valorizada. Exato, mais valorizada. Que desafios se colocam hoje nos mercados, nomeadamente para formandos e formadores? Portanto, para formandos e formadores, é assim, formadores têm de saber muito bem as necessidades de formação que o seu público-alvo tem, sejam eles outros contabilistas, sejam eles empresários, sejam eles de outras profissões. Os formadores, neste momento, também têm um desafio muito grande, porque hoje em dia cada vez mais se verifica a formação à distância, se verifica a formação online. Portanto, não é só a formação presencial, mas sim a formação online, onde inclusivamente o formador, através do Skype, através de qualquer outro mecanismo, chega ao formador para lhe dar formação, para o elucidar, para tirar-lhe dúvidas, e, portanto, hoje o formador também tem que contar com esse desafio e preparar-se para estas novas tecnologias de formação. Doutora Lucília Marques, temos aqui duas questões muito ligadas a Angola. Qual é o contributo da profissão para o Orçamento Geral do Estado e que desafios se colocam aos contabilistas e auditores no processo de desenvolvimento de uma economia? O papel que os contabilistas têm para o Orçamento Geral do Estado é o seguinte.
Portanto, o orçamento do Estado tem as duas componentes, a despesa pública e a receita pública. Ora, o Estado sem receita pública não pode efetivamente satisfazer as necessidades da sua população e concretizar as despesas. Portanto, essas receitas vêm sobretudo dos impostos. Ora, o contabilista é efetivamente aquele que determina qual o imposto que os seus clientes têm que pagar ao Estado, tendo em linha de conta a atividade exercida, tendo em linha de conta os diferentes tipos de impostos. Por isso, contribui para o Orçamento Geral do Estado, porque se tivermos uma economia não paralela, ou seja, se nós não tivermos um mercado informal e se conseguirmos captar todos os agentes económicos para o mercado formal, quer dizer que nós vamos conseguir captar para o Orçamento do Estado mais receita. Essa é efetivamente o grande contributo que o contabilista tem para o Orçamento Geral do Estado. Depois a outra questão que me colocou foi... Quais são os desafios que se colocam os contabilistas e auditores no processo de desenvolvimento de uma economia? Pronto, é isso, é efetivamente passar para o mercado formal o mais possível de agentes económicos, inclusivamente fazer com que todos esses agentes económicos tenham contabilidade, essa contabilidade estar assente nas normas contabilísticas e, portanto, de preferências nas normas internacionais de contabilidade, para que, inclusivamente, os utentes das demonstrações financeiras, independentemente de estarem em África, na Europa ou na América, elas possam ter uma leitura e sejam transparentes e que revelem a verdadeira realidade patrimonial das entidades a que dizem respeito. Angola tem entre os seus desafios as normas internacionais. Qual foi a sua experiência em Portugal, agora aqui em Moçambique, e que benefícios tem uma economia que já aderiu às normas internacionais? É assim, em Portugal e em Moçambique quase que paralelamente foram implementadas na mesma altura. Foi, tanto em 2009 que aparece o decreto que fomenta o sistema de normalização contabilística em Portugal, e é em 2009, com o início em 2010, que o sistema de normalização do setor empresarial de Moçambique apresenta. O sistema de normalização moçambicano é inspirado no sistema português e não há dúvida nenhuma de que a estrutura conceitual veio trazer um novo paradigma à contabilidade. Portanto, a contabilidade não é só débito e crédito, a contabilidade é realmente uma estrutura conceitual, é nós queremos e sabermos exatamente o que é um ativo, o que é um passivo, como é que se pode reconhecer, mensurar um determinado item do balanço. E, portanto, a estrutura conceitual, hoje em dia, já não se consegue conceber a contabilidade sem ter o quadro e a estrutura conceitual presente. E eu acho que isso foi um avanço muito grande, porque dá possibilidades de harmonização da contabilidade. E, portanto, estamos na era global e isso é realmente muito importante para o desenvolvimento económico dos países. Angola está a preparar-se para a implementação do IVA em 2019. A OCPCA, que é a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, já formou quase 1/3 dos contabilistas membros e continua a formar para preparar os profissionais para esta nova realidade. O que acha desta iniciativa de formação e que recomendações e experiência gostava de partilhar com Angola? Eu fiz parte do núcleo de apoio ao IVA desde 83 a 84. Eu estava na altura no Ministério de Educação e fui para o Ministério das Finanças. Tive aqui uma parceria com o Ministério das Finanças exatamente para perceber e para compreender o mecanismo do IVA. Portanto, estive na implementação do IVA, em Portugal, da informação de norte a sul aos professores, aos contribuintes, portanto ao público em geral, sobre o funcionamento do IVA, e porque nós também estávamos a passar de um imposto monofásico, que era um imposto de transações, para um imposto plurifásico, que é o IVA. E não foi fácil, porque toda a mudança tem uma certa resistência, não é? E, portanto, foi uma mudança muito grande e houve realmente uma reação. Mas eu penso que a educação e a formação que nós demos em Portugal, e já lá vão uns aninhos, não é? 84, 85, 86, porque o IVA em Portugal entrou em vigor em 1 de janeiro de 86, mas foi muito positiva e fez com que, efetivamente, as pessoas compreendessem, principalmente os profissionais, porque foram os profissionais que foram os primeiros a serem formados para depois eles se desmultiplicarem e começar a formar eles os próprios clientes. É importante, é um passo muito gigantesco
e há necessidade também de uma ferramenta informática do aparelho do Estado, nomeadamente o Ministério das Finanças, para efetivamente que o IVA em Angola seja uma concretização e atinja os seus objetivos de receita e também, por outro lado, não seja um peso demasiado, portanto, um tributo demasiado forte para os contribuintes e que, sobretudo, não onere muito a aquisição dos produtos. Olha, está aqui uma boa contribuição da doutora Lucília Marques. Já agora uma pergunta mesmo de provocação. Se for convidada a ir a Angola, passar essa sua experiência de mais de 30 anos envolvida no ambiente IVA, estaria disponível? Estou disponível. Aliás, eu estou disponível sempre para qualquer desafio, principalmente os desafios que digam respeito à fiscalidade e à formação. Então estaria, se receber um convite de Angola para ir dar assim uma palestra, um seminário à volta do IVA, está disponível? Podem contar comigo. O Contas na Hora é um programa que tem muitos ouvintes e ouvintes ligados ao Ministério das Finanças, à AGT, à Ordem dos Contabilistas. Olha, nunca sabe. A doutora Lucília Marques tem muita experiência em matérias de IVA, já disse aqui muito bem que deu formação de norte a sul nos anos 80. É uma enciclopédia viva que temos, por isso tem muito para passar para nós. E já agora, qual foi a grande dificuldade na implementação em Portugal? Para além dessa de formar os técnicos, a assistência? Nós tivemos uma dificuldade que foi a transição do imposto de transações para o IVA, não é? Okay. Porque, inclusivamente, o que é que acontece? O imposto de transações era um imposto monofásico que era entre o revendedor e o retalhista. E o que acontece entre o armazenista e o retalhista. E o que é que acontece? Acontece é que os produtos que estavam em armazém já tinham sido honorados pelo imposto de transações. E, para se implementar o IVA, tinha que se desonorar esse imposto que estava e, portanto, isso foi realmente um desafio muito grande porque, teve que haver uma fiscalização, não é? Os peritos tributários tiveram efetivamente que analisar que o pedido que estava a ser feito de reembolso do IT, que já tinha sido suportado, para depois suportar o IVA quando fossem fazer a liquidação do IVA nas transmissões. Portanto, foi realmente uma situação bastante importante e que teve alguma dificuldade, até porque nos anos 80 nós não tínhamos um desenvolvimento tecnológico a nível de software que permitisse, como hoje em Portugal, em que nós desmaterializamos todas as declarações e as declarações do IVA são feitas online, naquela altura era em formato de papel e, portanto, eram os anos 80, não é? Portanto, temos de terem atenção o que é que tecnologicamente existia nessa era, não é? E para se analisar as dificuldades que ali se puseram e que hoje um país que esteja minimamente organizado a nível de tecnologias de informação e que tenham softwares adequados já não têm tanta dificuldade como nós tivemos na década de 80. Muito bem, doutora Lucília. Eu sei que o IVA em Angola também vai ser todo eletronicamente, já estão a criar condições para, as formações estão a acontecer, há um grupo de formadores andarem em várias províncias de Angola, até o momento já foram mais de 5 províncias. O desafio continua até a aprovação e a entrada em vigor do facto. Vamos ter muito trabalho e acredito que neste percurso a doutora Lucília Marques vai visitar Angola, vamos fazer questão de receber em Angola. Contar. Era ótimo que a doutora fosse para Luanda, fosse para Angola. Teria muito prazer em visitar Luanda, até para desmistificar a ideia que eu faço de Luanda. E qual é a ideia que faz de Luanda? É uma cidade perigosa, uma cidade com muito trânsito e gostava de ver e gostava de apreciar para eu própria tirar as minhas conclusões acerca da capital de Angola. Da capital de Angola. Há dias bons, há dias de trânsito, sim senhora, mas também há dias muito bons e se for a Luanda para fazer um trabalho, um seminário, falar do IVA, da sua experiência enquanto membro do grupo que implementou em Portugal, vai estar de certeza ajudada em sítios que facilitam a mobilidade e não terá grandes transtornos. A primeira vez que eu vim a Moçambique foi efetivamente convidada para dar uma palestra sobre o IRPF
ICMS, que foi nessa altura implementado em Moçambique, que é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e que em 2003 entrou em vigor em Moçambique. Em Moçambique. Olha, está cá a doutora Lucília Marques. Tiveram também a sorte e o privilégio de acompanharem um momento importante, porque vocês assistiram à conferência e depois assistiram à apresentação do IFAC e das recomendações que o IFAC fez para a OCAM poder ser filiada no IFAC. O conselho que eu vos dou é que vocês, como ordem, têm que, e vocês viram a recomendação do IFAC, é que tenham um secretário-geral e uma secretaria-geral da ordem forte, coesa e dinâmica. Mais alguma recomendação que a IFAC deixou, que é para o nosso Conselho Diretivo está a ouvir o programa e vão tomar isso em atenção? Mais alguma coisa? Também outra situação é verem relativamente aos vossos estatutos e aos vossos regulamentos, se eles estão de acordo com as CIMs do IFAC. Até mesmo relativamente à admissão, vocês já têm o exame de admissão para a ordem, portanto isso já é um passo. O controle de qualidade também é muito importante. Falou-se muito do controle de qualidade. Muito. Exato. E, portanto, há que formar uma equipe de controladores, há que inclusivamente incentivar os profissionais para serem controlados, porque é a primeira experiência e eles só ganham com isso, porque no fundo estes primeiros controlos são um controle de qualidade pedagógico para ensinar os profissionais a se adaptar a estas novas realidades. Ouvíamos a entrevista da consultora da formação da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, falando à margem da primeira Conferência Internacional de Contabilidade e Auditoria, uma organização da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Antes de terminar, gostávamos de recordar que hoje é mais um dia em que todos os caminhos vão dar ao 4º piso do Palácio de Vidro, sede do Ministério do Comércio, local que vai acolher mais uma edição das Quartas na Ordem. O tema é Normas Anti-Abuso do Direito Fiscal Angolano, a adesão de Angola ao projeto Base Erosion and Profit Shifting. E assim chegamos ao fim da edição número 58 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou Cristina Silvestre. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. A todos votos de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.